Sejam super bem-vindos, meus queridos irmãos. A notícia que está bombando e está assustando muita gente no mundo. O Google recebeu a maior multa da história de todo o mundo, meus queridos. Daqui a pouco eu vou falar o valor e vocês vão ficar abismados com o que esse valor representa. E com isso, tem alguns rumores que o Google pode vir à falência. E nós vamos falar sobre isso. Só que se o Google for à falência, meus queridos, não é só um site de busca que vai embora. Não é só o chat GPT que vai embora. É uma das maiores inteligências artificiais aí sendo elaborada no mundo. E se vocês pararem para pensar, hoje tudo o que há de tecnologia de altíssima ponta, o Google tem um dedinho lá no meio, gente. Desde o seu carro aos sistemas mais modernos que o seu carro pode usar, como foguetes da SpaceX, tudo que vocês imaginarem. Para vocês terem uma ideia, enquanto as grandes montadoras de carros, de automóveis do mundo estavam ainda engatinhando para fazer um carro autônomo, um carro que anda sozinho, sem a interação de um motorista humano, o carro do Google já tinha mais de 1 milhão de quilômetros rodados com a direção autônoma sozinho, meus queridos. E, nesse tempo, havia sido registrado apenas 2 acidentes. Detalhe, os 2 acidentes haviam ocorrido quando um piloto humano estava dirigindo o carro e não quando o carro estava andando sozinho pelas ruas. Olha a tecnologia extremamente avançada que o Google detém, meus queridos. Muito antes das grandes empresas de carros começarem a pensar nisso, de repente, o Google já tinha rodado cerca de 1 milhão de quilômetros. Então vamos lá, meus queridos. A multa, quem aplicou a multa? Foi a dona Rússia. Por que a Rússia aplicou a maior multa da história? Vocês vão ficar abismados com o valor dela. A Rússia aplicou essa multa tão gigante, colossal, porque o Google retirou do ar do YouTube os canais da televisão estatal da Rússia. E a Rússia não gostou nada disso, meus queridos. Ficou enlouquecida. O detalhe, né? A própria Rússia já vinha colocando grandes censuras ao Google, gente. Porque o povo russo lá conseguia acessar no YouTube cenas, né, dos combates que a Rússia estava perdendo e perdendo e perdendo e perdendo. E o governo russo não queria que isso acontecesse. Então o próprio governo russo vinha colocando aí grandes censuras ou impedimentos aí para o funcionamento do Google. E o Google foi lá e retirou os canais estatais da televisão russa, seguindo orientações aí das sanções dos Estados Unidos, meus queridos. Agora, o valor. Senta, meu querido irmão. O valor é nada mais, nada menos do que 20 decilhões de dólares. 20 decilhões de dólares, essa daria mais ou menos 115 decilhões de reais. Não dá para imaginar esse número, né? Então eu vou fazer o irmão conseguir imaginar. 20 decilhões de dólares é nada mais, nada menos que o dinheiro que todos os Estados Unidos produz, mais o resto do mundo junto, meus queridos. 20 decilhões de dólares dá 180 vezes o PIB mundial, meus queridos. Tudo que o mundo produz, vezes 180 vezes. É esse o valor da multa que o Google recebeu na Rússia, meus queridos. Segundo alguns jornais aí, por mais que se pegue tudo o que foi produzido no mundo, no planeta Terra, desde o início do universo, como um especialista falou, não daria para pagar esse valor, meus queridos. Agora é que muita gente está com medo aí do Google falir e muita gente perder dinheiro, a tecnologia no mundo se acabar e um monte de coisas mais. Mas fica tranquilo, meu querido irmão. O porquê que isso não vai acontecer, pelo menos na questão global?
Porque o Google já faliu, exatamente isso, mas fica tranquilo, como eu falei, ele faliu lá na Rússia. No verão de 2022, o Google pediu falência na Rússia. E no segundo semestre de 2023, a própria Rússia lá bateu o martelo que o Google estava falido. Ou seja, acabou teoricamente as obrigações do Google lá na Rússia. Para a Rússia receber esses 20 decilhões vai ser muito difícil. De qualquer maneira, com falência ou não falência do Google na Rússia, seria extremamente impossível receber esse dinheiro. Porque, como eu falei, é a somatória mais ou menos de tudo que foi produzido no mundo até hoje, meus queridos. Então, acalma o seu coração quem está com medo que o Google Mundial vá à falência. Se acharam legal saber desse assunto de uma maneira mais completa? Deixa um like para nós, isso fortalece cada vez mais o nosso trabalho, transmitir a notícia como ela é. Fiquem com Deus e tenham paz no coração.